Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai falar de atalhos que ajudam e também de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o assunto da live de hoje é o que impede o empresário de trabalhar menos e ter uma empresa lucrativa. O que impede o empresário brasileiro de trabalhar menos e ter uma empresa lucrativa? Esse é um enorme obstáculo para que o empresário consiga trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. É fato, é simples, tem que rebater, tem que bater sempre nesse mesmo título, né? E como é que é essa história, Campa, de trabalhar menos e mesmo assim ter mais lucro? Existe isso? Existe. Pode? Pode. Esse é o assunto dessa live de hoje, né? E vamos analisar o seguinte. Com raras exceções, eu vou falar da regra, tá? Vou falar do geral. Mas com raras exceções, Cris, quando alguém começa uma empresa, quando o empresário, quando a empresária se lança lá na carreira de empresário ou empresária, tem duas coisas em mente, tá? A primeira das coisas é ter um lucro maior, ter um ganho maior, uma renda maior. A segunda coisa óbvia é ter mais tempo, conseguir usufruir de tempo de qualidade, não é verdade? Vocês não são assim? Com certeza, a maioria das pessoas são assim, com raras exceções, a maioria é assim. Acontece o seguinte, alguns poucos empresários conseguem ter um lucro maior, conseguem ter uma renda assim dentro daquilo que eu esperava, alguns poucos. Essa é a nossa realidade. Mas a verdade é que desses poucos que conseguem ter um lucro maior, a grande maioria tem um lucro com base num trabalho forçado, num trabalho duro, de ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, ter que trabalhar muito, ter que estar em cima o tempo inteiro, ter que estar lá acompanhando, se ele não está em cima as coisas não saem. Então ele conseguiu o primeiro objetivo, que é ter um lucro maior, que é ter um resultado maior. Mas e tempo? E qualidade de vida? A verdade é que alguns não têm isso. E por que não tem? Porque a empresa depende dele ou dela para tudo, tem que estar em cima o tempo inteiro. E aí, já para a gente começar aqui, eu quero que você pense aí, não precisa responder, mas só pense, a tua empresa lá. Quando você não está, se você se ausenta lá por 2, 3, 4, 5 dias, ela funciona normal, do jeito que deveria funcionar? Funciona normal? E você consegue sair de férias o tempo que você quer. Mas eu estou falando de férias, aquelas férias que você pega o teu celular, desliga e esquece que ele existe. Eu não estou falando daquelas férias que você tem que estar lá ligando para a empresa, recebendo ligação, recebendo WhatsApp, férias de qualidade. Você consegue isso? Você tem tempo na tua vida? Tempo de qualidade? Era pra ter, né? Era pra ter, né? Era pra ter. Opa, as pessoas dizem assim, mas quando as empresas são grandes, tudo é diferente, aí tudo é mais fácil. A minha empresa é pequena, eu sou pequeno, aqui não é desse jeito, aqui é mais difícil. O que você pensa a respeito disso? Eu penso o seguinte, com raras exceções, raríssimas exceções, a maioria das empresas, elas não nascem grandes, não. Elas nascem pequenas e por mérito do empresário, elas crescem. Campa, mas tem algumas que já começam grande, verdade? Aquilo que eu falei, as raras exceções, onde se juntam lá 4, 5, 6 milionários e começa uma empresa bilionária. Normal? Perfeito. Isso acontece. Mas a maioria, ela cresce porque o dono realmente fez por merecer esse crescimento. Mas aí eu te pergunto, essa empresa que cresceu, essa empresa que decolou, será que foi por milagre? Será que foi por um passe de mágica? E mesmo aquelas que eu falei, aquelas raras exceções que começam grande, né? Vários milionários que se reúnem e montam uma empresa bilionária. Será que só ter dinheiro garante mesmo que essas empresas vão continuar com o crescimento? Tem aquela história do filho que detona a fortuna do pai, né? A herança do pai. Então, será que só dinheiro faz isso? Se você acha que sim, eu te faço uma pergunta. Digamos aí, não sei o tamanho, não sei o porte da tua empresa, mas digamos que eu entrasse como investidor na tua empresa e colocasse R$1 milhão, tá? R$1 milhão na tua empresa. Você acha que resolve todos os teus problemas? Vai resolver? Vai resolver a questão de ter que trabalhar tanto, só ter dinheiro?
Tem gente que fala assim, Cris. Tem gente que fala assim, mas isso aí é fácil de resolver. É só pagar bem, é só contratar boas pessoas, só contratar gente competente e tá tudo certo. Se por acaso você pensa assim, eu te pergunto aí, você já fez isso? Você já simplesmente pagou pessoa boa, competente e deu certo? Só isso resolveu? Se você respondeu sim, Campa, eu já fiz isso. Eu já contratei pessoa, estava complicado lá, contratei pessoa competente e paguei bem. Eu posso te assegurar uma coisa, se você só fez isso, só isso, você teve sorte. Leve as mãos para os céus porque você é um homem e uma mulher de sorte, se você só fez isso. Agora, será que se essa pessoa sair, você vai dar sorte de novo? Agora, se você não fez isso, se você nunca contratou uma pessoa pagando bem, pessoa competente, mas você acha que essa é a solução, eu te lanço um desafio. Faça isso. Venda teu carro, venda tua casa e contrata lá pessoas competentes e só faz isso. Vamos ver o que acontece. Porque a grande verdade é assim, não é só isso. Existe um conjunto de coisas que tem que acontecer. E é por isso que a gente está fazendo tanto o pré-evento, né, que são essas 4 lives, porque o evento mesmo ele começa dia 17, domingo. Aqui é só o aquece, né, Cris? E as pessoas não têm que ter a obrigação de saber tudo na vida, né, Campo? Claro que não. A gente nasce careca, ascendente e pelado, a gente não sabe nada. Não tem nada e não sabe nada. Não existe faculdade para empresário. A gente faz o nosso melhor como empresário. Com certeza. Você faz o teu melhor como empresário. E a gente está aqui para Já tem a nossa admiração, né, Cris? Com certeza. E a gente está aqui para quê, então? Exatamente. É para mostrar o que a gente fez com a gente, que funciona, aquilo que a gente já ensinou para muito empresário e que funciona também. Porque a grande real, Cris, que eu preciso comentar aqui é o seguinte, uma empresa com 1, 2 anos, que tem lá 1, 2, 3, talvez 4 funcionários, que o dono está ali começando, fazendo aquele negócio engrenar, fazendo aquele negócio criar corpo, é legal. É legal ele se fortalecer, ele está ali fazendo tudo, ele está ali em cima de tudo, está ali dando atenção a tudo, é normal, é bacana, é necessário. Mas o que tu acha, Cris, de uma empresa que tem mais de 5 anos, tem mais de 5 funcionários, talvez tem 10, 15, 20, e a empresa não anda se o dono não está lá o tempo inteiro dando corda, mandando fazer, cobrando, ficando em cima. O que tu acha disso? Isso me lembrou, tu me fez pensar comparando a empresa com um bebê. O bebê, quando nasce, uma criança, um bebê, ele precisa dos pais para tudo, ele precisa de outras pessoas para tudo, para dar o mamar, para trocar fralda, para levar ele para a caminha, levar ele para a sala, levar ele para a cozinha, e é normal. E é bom, enquanto o bebê é pequeno, é bonitinho, né? Você bonitinho, tá lá levando gostosinho. ele pra cima e pra baixo, né? E dando mamazinho pra ele. É lindo, é maravilhoso. Mas esse bebê vai crescer. Vai virar uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos. Agora imagina aí agora, esse adolescente de 15 anos, você tendo que trocar a fraldinha dele, você tendo que dar a mamadeirinha pra ele, e você tá tendo que levar ele no colo pra cima e pra baixo o tempo todo. No meu ponto de vista, Campa, não sei se você acredita na mesma coisa, mas quando o empresário está na empresa e funciona, mas quando o empresário não está presente, nada funciona, porque todo mundo tem que chamar ele o tempo todo, perguntar isso, perguntar aquilo, é como se fosse essa criança que cresceu, que virou adolescente e que ainda precisa dos pais para tudo. Por quê? Porque se ele está ali precisando dos pais para tudo, a empresa está ali precisando dos pais para tudo, ela não consegue funcionar sem ele. E aí o que acontece com o empresário, Campa? Infelizmente, ele vira um escravo do próprio negócio. A gente fala melhor funcionário, mas o melhor funcionário que tem que estar ali o tempo inteiro, se ele não dá corda, se ele não está ali cobrando as pessoas, fulano, faz isso, Beltrana faz aquilo, se ele não está ali acompanhando, ele não está ali tendo que refazer o trabalho muitas vezes, a verdade é essa, ele é um escravo do próprio negócio. O dia que ele sai dali, o negócio dele não anda, e isso é ruim, isso é péssimo. E sabe por que a gente fala isso com toda segurança? A gente fala isso com toda segurança porque a gente viveu isso na pele. A gente passou exatamente por isso. A gente virou escravos do nosso próprio negócio. A gente chegou a trabalhar 16 horas por dia e era a nossa rotina de domingo a domingo, porque a empresa dependia totalmente da gente. Então, e doía, isso é né? Nossa, doía. E como a Cris falou,
A Cris fala muito bem. Se você, por acaso, vive essa realidade, eu espero que não. Mas se você vive essa realidade, você saiba que mesmo assim eu te admiro como empresário. Porque ter uma empresa no Brasil, com as dificuldades que nem vamos entrar nesse mérito, mas com uma CLT protecionista, imposto alto, dificuldades que a gente tem, o governo não ajuda em nada, ser um empresário, uma empresária hoje em dia, é digno de grande admiração. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. É um herói, né? É um herói, exatamente. Mas não precisa ser doído, né? Não precisa ser doído. Não tem por que ser doído. Essa que é a verdade. Campa, qual é a justificativa desses empresários quando eles dizem que não dá, que não funciona essa história de o empresário trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? Por que eles pensam assim? Qual é a justificativa? As justificativas são várias, né? Mas todas elas se reúnem a uma justificativa. Que é o quê? É os funcionários. É os funcionários. E não são? O que o pessoal diz? A minha equipe não quer nada com nada, as pessoas não se comprometem, é difícil achar gente competente, os bons colaboradores não ficam, vão ficando só os meia boca ali, aqueles que não prestam para nada vão ficando, os bons não ficam. Deixa eu só pedir, vocês concordam com essas frases? Se vocês concordam, vão escrevendo para nós. Vão escrevendo. Concordo. Concordo. A pessoa não quer nada com nada, é uma geração perdida, não tem gente boa, a gente abre uma vaga, não aparece ninguém. Tem uma clássica. Essa é a melhor. Na minha área não tem gente. A minha área é diferente. Cristalzinho, na tua área é diferente. Para com isso. Então, estas são as justificativas. As pessoas culpam as pessoas. E você acha que é assim mesmo? Olha só, para eu te falar se eu acho que é assim mesmo, deixa eu contar para vocês. Vocês que estão nos conhecendo agora, vindo aqui pela primeira vez, a equipe da Viva Positivamente é uma equipe que trabalha toda remota. Eles trabalham em casa. Home office, tá? Home office. A maioria do nosso time a gente nunca conversou pessoalmente. Nunca apertei a mão dessas pessoas. A maioria estão em outras cidades, outros estados. E olha só, nós temos gente na nossa empresa hoje, na Viva Positivamente, cargos exercendo funções que até um ano atrás eu não sabia nem que existia, para ter uma ideia. Equipe de gestor de tráfego, copywriter, social media, que mais, Cris? Designer. Falou copywriter, editor de vídeo, a gente tem atendimento a alunos, sucesso do cliente, a gente tem inúmeras funções e cada um está na sua própria casa. E tem gente, trabalham de longe, trabalham sem a gente estar em cima o tempo todo, sem a gente estar mandando fazer. Não conheço pessoalmente, essas pessoas produzem, essas pessoas ficam na empresa e essas pessoas crescem na empresa. Crescem junto com a gente, estão comprometidas com a causa. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Nós temos uma estratégia para contratar, uma estratégia para treinar as pessoas, uma estratégia para comprometer as pessoas e uma estratégia para fazê-las crescerem na nossa empresa. A gente tem uma estratégia para isso. Então, respondendo a tua pergunta, Cris, eu não posso aceitar a explicação de que quando a empresa não cresce, quando o dono tem que se matar de tanto trabalhar, a culpa é das pessoas. Porque não é. Não é? Não é. Não é? Não é. Não é a culpa das pessoas. Mas o que tudo isso que nós falamos até agora tem a ver com o assunto da live de hoje? Que é o que impede o empresário brasileiro de trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? Tem a ver, vamos lá. Vamos para a história, tá? Quando a gente é criança, quando a gente entrou na faculdade, tem uma coisa assim, a vida nos prepara para a gente baixar a cabeça e trabalhar. Eu aprendi desde criança, meu pai dizia assim, filho, se você quer ser alguém, você tem que dar duro, você tem que trabalhar pesado, você tem que baixar a cabeça e trabalhar. Eu aprendi isso. As pessoas no geral aprendem isso. Você não aprendeu isso também? Agora, aí você entra numa faculdade. Vou fazer uma faculdade de contabilidade. O que você vai aprender na faculdade de contabilidade? Vou aprender a gerenciar pessoas, vou aprender a liderar, vou aprender a vender. Não. Será que não? Claro que não. Não aprende isso. Mas eu vou fazer engenharia. Lá na engenharia sim. Lá vai aprender gerir o financeiro, vai aprender criar uma programação financeira, um planejamento, criar um plano de negócios. Vai aprender isso na engenharia?
Não vai. Não. Vai aprender a ser engenheiro. Medicina, a mesma coisa. Odonto, a mesma coisa. Qualquer coisa que você vai fazer. Um curso técnico. Mas eu tenho uma oficina, eu fiz um curso técnico de mecânico. Aprendeu essas coisas lá? Não aprendeu. Aprendeu a consertar carro. Cabeleireiro, aprendeu a mexer em cabelo. Essa é real. Todas as profissões, a gente aprende a exercer a profissão. E nós somos criados para isso. Que tem que dar duro, tem que pegar pesado. Eu fiz ciência da computação, eu aprendi a programar computador, fazer software. Ponto. Exatamente. É isso que eu aprendi lá. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, essas pessoas, elas abrem uma empresa, normalmente para exercer a profissão. Eu vou abrir minha empresa para fazer aquilo que eu sei fazer. O mecânico vai abrir uma oficina mecânica, o cabeleireiro um salão de beleza, o contador, a contadora um escritório de contabilidade. É o normal. Só que a verdade é que para tocar uma empresa, no primeiro dia descobre que só isso não basta, que tem que fazer uma série de outras coisas. E aí é real que começa a contratar pessoas. E essas pessoas às vezes não vão dando conta. Às vezes não sabem fazer como ele acha que sabiam, às vezes são mais lenta que eles, às vezes são menos detalhistas, têm um pouco menos de atenção, porque não foram treinadas para isso, e aí o que o empresário faz? Ele vai lá, bate no peito, então eu faço, deixa para mim. Ele dá duro, ele aprendeu que tem que dar duro, para ele é certo dar duro. Quanto mais duro ele dá, ele acredita que mais sucesso vai ter. Quanto mais faz as coisas que era para os funcionários fazerem, sabe o que acontece? Menos ele vai dar atenção para a empresa, menos vai dar atenção para as pessoas, menos vai dar atenção para treinar, menos vai dar atenção para os processos, para os padrões, para os clientes, vai estar lá sendo mais funcionário e menos dono. Essa que é a real. Só que daí ele está lhe dando um duro danado, ele manda o funcionário fazer, o funcionário não faz direito, ele refaz o que o funcionário fez, ele troca de gente, é a mesma coisa, porque ele contrata mal, ele treina mal, ele acompanha mal. Aí ele começa a acreditar numa frase, que nós já vamos falar, né? Ele começa a acreditar numa frase que o vovô dele dizia, lá o vovô dele que talvez tinha uma empresa. Por quê? Porque na época do vovô dele era uma outra realidade. Era uma outra época? Era uma outra época. Aí ele fala com um empresário, de repente um empresário que está na mesma situação que ele, passa pelos mesmos problemas. Esse empresário vai lá e diz essa frase. E aí ele realmente, é assim mesmo, está na boca do povo, então é verdade. Aí ele vai lá e fala com outro que está pior do que ele. Aí ele ouve a mesma frase. E aí ele diz, isso é verdade, é assim mesmo que tem que ser. Todo mundo assim, fala, então é verdade. Todo mundo fala, é verdade, está na boca do povo. Que frase eu tô falando, Cris? É o olho do dono que engorda a boiada. Já ouviu essa ou não? É o olho do dono que engorda a boiada. Cris, tem empresário que segue isso e funciona, Campa? claro que tem. Tem. Ah, meu Deus. Claro que tem. Ó, aquele que eu falei lá, que abriu a empresa porque era bom mecânico, bom cabeleireiro, bom técnico, boa advogada, boa nutricionista, abriu uma empresa, tá fazendo isso aí, a empresa vai. Vai enquanto tá fazendo. Enquanto essa pessoa tá executando, a empresa vai. Enquanto tá em cima, vai. E quando não tá em cima? Quando não tá lá, o que acontece? Sabe o que eu imaginei você falando isso, Campa? O que tu imaginou? Sabe aquela galinha choca? O bichinho mesmo, a galinha, quando nasce os pintinhos, não sei se vocês já conheceram, já foram para o interior, para a roça, para a colônia, dependendo do estado, fala um termo diferente. Mas aquela galinha, ela choca, ela fica com os pintinhos todos embaixo da asa. Ela protege cada um dos filhotinhos dela, cada um dos pintinhos dela. Mas ela briga por eles, ela tá ali defendendo aqueles pintinhos com unhas e dentes o tempo todo. A não ser que ela não tenha asa suficiente, que ela não tenha braço suficiente para poder segurar todo mundo embaixo dela. Quando eles começam a ir para lá e para cá, ela não consegue segurar todo mundo. Ela não dá conta, essa galinha, de olhar tudo que está acontecendo o tempo todo. Mas pra cá que está sendo da câmera aqui. Tá empolgado e vai sendo da câmera. Ela só vai enxergar aquilo que está embaixo da asa dela. Ela consegue controlar aquilo que está embaixo da asa dela. Mas o que acontece daí? Acontece o seguinte, ó. Se você tá lá, só você fazendo, só você atendendo, só você cobrando, só você pagando, só você fazendo o serviço principal da tua empresa, você tem um limite. Você vai até um limite ali. A tua empresa vai ficar estagnada naquilo ali. Você vai manter, no máximo, o máximo que você vai fazer é manter aquilo que você já conquistou, enquanto você
Está lá. Pessoas, tem muita gente que diz assim, Campa, mas tem que ser assim. Se não é assim, não funciona. A real é, e se você ficar doente? Se você tiver que ficar 1 mês, 2, 3 fora da tua empresa, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai dar certo? Vai continuar funcionando? Então, não dá para funcionar assim. E, Cris, eu arrisco te dizer assim, se eu ganhasse $1 cada vez que alguém comentasse em qualquer postagem nossa. Mas é o olho do dono que engorda a boiada, acho que eu estaria bilionário já, trilionário talvez. Porque as pessoas acreditam muito nisso, seguem muito à risca esse negócio. E esse negócio, eu vou te falar, esse negócio é o que mais trava a vida da empresária, do empresário, é acreditar nisso, levar à risca isso aí. Porque... Por que o olho do dono que engorda a boiada é um obstáculo para o empresário trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? Vamos falar assim, ó. Se você tem lá na tua empresa, se você contratou um colaborador, e o colaborador é para fazer vendas, você contratou ele para fazer vendas, e ele não vende, não está vendendo nada. Você espera que ele venda lá 30 mil por mês, ele vende 1.500, 2. O que você faz com esse vendedor? Você segura ele, você vai dar uma chance, aí outro mês de novo, você segura ele 1, 2, 3 anos? Fica segurando ele lá? Se você contrata alguém para pagar as contas da tua empresa e essa pessoa esquece de pagar, paga juro, enrola, não fecha a caixa, não te presta relatório, o que você faz com essa pessoa? Um técnico que não faz o serviço, um mecânico, um cabeleireiro, um impressor, que você é para fazer aquilo ali e a pessoa não faz. Você fica ali pagando a pessoa e a pessoa não faz simplesmente? Pessoa que não cumpre a sua responsabilidade? Eita. Eu duvido. Eu acho que qualquer empresário em sua consciência demite uma pessoa assim, não é verdade? Demite. Eu demito uma pessoa assim. A pessoa que não funciona dentro da empresa tem que demitir. Agora, e o dono, quando o dono não cumpre a sua responsabilidade? E aí? O empresário que não cumpre a sua responsabilidade, o que se faz? Eita. Mas qual é a responsabilidade da empresária, do empresário? Sabe o que muitos vão dizer quando eu pergunto isso? Sabe o que muitos de vocês devem estar pensando? É ser o que mais trabalha, é dar duro, é pegar pesado. Por quê? Porque a gente aprendeu isso a vida inteira. E aí o problema é que algumas pessoas distorcem essa parada. E aí que está o problema, Cris. Como que distorce? Eu vou lá e ouço uma palestra do Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é dono de uma rede de escolas chamado Wise Up. Escola de inglês, né? Escola de inglês. Tem uma rede de franquias, várias e várias unidades. Fora dos negócios, tem até um time de futebol americano, tá? Vocês têm ainda, mas tinha pelo menos. O Wise Up, ele chegou a vender, comprou de novo, é dele de novo, é... Nossa, exatamente. E aí ele fala, eu ouço o Flávio Augusto falar, ele fala, tem que dar duro. E é verdade. Mas o dar duro dele não é ele estar lá na escola vendendo curso, cobrando o aluno que pagou. Mariazinha, tu tem que ir lá ligar para aquele cliente. Joãozinho, hoje tu vai lá dar aula, hoje tu substitui fulano. Não é isso o dar duro do Flávio Augusto. O dar duro dele é diferente. A dona Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, quantas lojas ela tem? É uma infinidade de loja. Você já foi numa Magazine Luiza? Já foi atendido por ela? Já viu ela no caixa dando troco? Já viu ela tirando nota? Já viu ela cobrando alguém? O João Apolinário da Polishop, você já viu isso em alguma loja? Você não vê. O Alexandre Tadeu da Costa, da Cacau Show, já viu ele fazendo chocolate? Não faz isso, mas eles dão duro. Só que o dar duro deles não é ser o melhor funcionário, não é o seu que mais sabe fazer. Não é isso que é dar duro. Não é o funcionário mais produtivo no operacional. O dar duro deles é você pensar o negócio. É você fazer parcerias, é você fazer alianças, é você identificar fornecedores, é você olhar os teus processos, é você olhar, peraí, eu tenho 10 pessoas para fazer. Quem sabe se eu consigo fazer com que 8 façam, 2 pessoas a mais ali, em vez de mandar embora, eu vou pegar mais serviço, vou pegar mais projeto, vou vender mais. Isso é ser dono, é inovar.
Ah, mas a crise pegou. A crise pegou para quem está lá dormindo no ponto. Aquele empresário, tipo esses que eu citei, e vários outros comuns, como você, como eu, como a Cris, que vão estar na Semana do Empreendedor Líder, que vocês vão ver histórias reais. Eles não fazem isso, eles param e pensam, o que eu posso sair na frente? O que eu posso transformar esse limão numa limonada? Isto é ser dono, é pensar o negócio, não é executar o negócio. E é por isso, Cris, é por isso assim, ó, que de certo modo é verdade essa história de que o olho do dono engorda a boiada. Mas a boiada é o negócio, é as estratégias, é os planos, é o planejamento. Não é as pessoas, não é ficar em cima. E é por isso que acreditar nisso, acreditar de uma forma errada, que o olho do dono que engorda a boiada é ficar lá em cima o tempo todo, mandar as pessoas, cobrar as pessoas, impede o empresário de conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Sabe por quê? Por quê, Campo? Porque ele fica lá sofrendo, fazendo isso, ele fica refazendo, ele não tem tempo para treinar, ele não tem tempo para olhar o que está incomodando mais, ele não consegue acompanhar as pessoas. Às vezes, tem algumas empresárias, alguns empresários que botam câmera por tudo. Eu cheguei uma vez, eu nunca me esqueço, Cris, eu cheguei na sala de um empresário, ele tinha, eu acho que uns 40 empresários. Aí ele tinha 40 funcionários. 40 funcionários, desculpa. Ele tinha lá uma televisão grande de 50 e poucas polegadas, com uma câmera em cada sala, vários quadradinhos assim, ó. Você falava com ele te olhava, dali a pouco ele virava para a câmera. Olhava e virava para a câmera, olhava o que as pessoas estavam fazendo. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Cara, mas você não pode focar aqui na nossa reunião um pouquinho? Não, eu tenho que cuidar do que estão fazendo ali, porque senão me roubam, senão fazem corpo mole, senão me sacaneiam. Isso aí, desculpa, mas não tem como. Não tem como a empresa crescer desse jeito, vigiando tudo. Isso aí pra mim é ser escravo dos funcionários, escravo da empresa. É uma maneira errada de enxergar a gestão do negócio, enxergar a empresa, né, Campo? Exatamente. Então assim, ó, tá lá vigiando tudo, tá ali fiscalizando tudo, mas não tem um processo, não tem um controle, não tem nada. Simplesmente é ali o olho, dependendo do próprio olho. Nem meta, nem indicador, não tem nada daquilo que é a base, que é o trabalho do empresário. Esse empresário deveria ser demitido. Exatamente. Então assim, ó, o olho do dono engorda a boiada, sim, mas se você olhar o negócio, se você olhar a estratégia, se você olhar o plano, não é fazer. Não é fazer, é pensando e é melhorando. Essa que é a sacada. E por que algumas pessoas dizem que tem que ser assim, Campa? Tem que ser assim, não pode ser diferente, é desse jeito e pronto, aprendi assim, vou fazer assim e deu. Cris, eu fui assim. Por muito tempo eu fui assim. Eu lembro. Eu fui assim, mas é funcionário, mas é governo, mas é crise, mas é concorrente. E por que a gente, ser humano, isso é nosso de humano. Se você pensa isso, saiba que eu não estou te colocando o dedo na cara, não estou te culpando. Eu já fui muito assim, já fui. E nós, seres humanos, temos essa tendência. Sabe por quê? Porque culpar os outros é bom. Culpar os outros é gostoso. Culpar os outros nos isenta de responsabilidade. Culpar os outros é aquele negócio assim, mas eu sou bom. Os outros, a culpa é dos outros. Se não fosse o outro, esse que é o problema. Então me alivia. Quando eu culpo o outro, alivia. Só que assim, resolve. Eu botar a culpa no outro? Resolve. Não resolve. Esse que é o grande problema. Então, na minha visão, o que funciona é um negocinho que é a primeira característica que um empreendedor líder tem, um empreendedor de verdade, um empreendedor que vai crescer, que vai prosperar, que não é escravo da empresa, que ele tem que ter, a primeira competência que ele tem que ter se chama autorresponsabilidade. É verdade. O que é autorresponsabilidade? Responsabilidade. O negócio deu errado, culpa minha. O que eu fiz? Mas o funcionário me roubou, Campa, ele que é desonesto, ele que é sem vergonha. E quem é que contratou ele? Quem é que deixou ele lá? Quem é que não tem controle? Quem é que não tem processo? Mas o cara não faz direito, por isso que eu tô mal. E quem é que treinou ele? Quem é que não treinou ele? Quem é que acompanhou? Quem é que não acompanhou? Quem é que não deu o direcionamento? Então, se eu posso pegar essas experiências ruins, a pessoa que não fez direito, a pessoa que me roubou, peraí. Como é que eu vou bater no peito? Como é que eu vou bater no peito, olhar para aquilo ali e ver que a culpa é minha? E como é que eu vou resolver? Como é que eu vou evitar que isso aconteça de novo? Então, se você guardar,
Ó, se você guardar só isso da live de hoje, eu te juro que eu durmo felicíssimo da vida, tá? Toda vez que der uma M na tua empresa, para não dizer aquela palavra que começa com M, toda vez que der uma M na tua empresa, onde eu errei? Onde eu errei que eu deixei isso acontecer? Autorresponsabilidade, é isso que vai fazer toda a diferença. Vamos falar de alguns empresários que mudaram quando começaram a pensar diferente, começaram a agir diferente. Vamos, com toda certeza, com toda certeza. Olha só, eu vou ter que falar de aluno, né? A nossa realidade é com os alunos. É quem a gente conhece. Então me lembro assim, ó, de um industriário, ele tem uma empresa que ele faz microfusão, ele faz fundição, o nome dele é Mário. O Mário tinha lá, acho que quase 100 funcionários na empresa dele. E o Mário contou pra gente que, eu não sei se você foi já em alguma fundição, já viu como é que é o processo de fundição. É sujo, é pesado, é quente, é um lugar terrível. E não tem jeito diferente, aquilo não evolui, é assim mesmo. Só que o Mário chegou a me contar que ele ia no domingo ele ia sozinho para a fábrica, ligava a fornalha, puxava ferro, fazia fundição para dar conta do recado, porque ele achava que era assim que tinha que ser. Até que ele aprendeu um jeito diferente. Hoje ele não faz. E a Soraya, Cris? A Soraya tem ramo de alimentação. Tem até acho que um vídeo gravado com ela, uma entrevista que a gente fez com ela, não é verdade? Tem lá, né? Sim, tem. A Soraya, ela tem uma empresa, várias empresas no ramo de alimentação. Antes de falar da Soraya, eu vou dizer, ó, se quer assistir essas falas, essas entrevistas, aqui dentro do nosso YouTube, do nosso canal da Viva Positivamente, tem todas elas gravadas. Tem vários vídeos com aulas inteiras aqui de graça. E essas pessoas falando e contando a história deles, como era, que é que nem a de vocês, e como ficou hoje, tá tudo lá. Tá tudo lá, exatamente. E vão estar na semana ali também, vão estar no evento. A Soraya chegava às 5 horas da manhã na empresa e saía às 22. Todo santo dia, porque ela acreditava que era assim, ela tinha que comprar, ela tinha que organizar, ela tinha que montar o cardápio, ela tinha que distribuir as tarefas, essa era a realidade dela. Ela disse que ela não tinha prazer em tomar uma taça de vinho no final de semana, tá porque cansada? Ela estava tão cansada que ela não sentia o gosto do vinho. Aí depois que ela começou a fazer isso que a gente ensina, ela começou a tomar o vinho e escolher qual é o vinho. Parece tão pouco isso, né? Você pode estar dizendo, que bobagem, Cris, isso que você está falando. Mas para uma pessoa que estava extremamente esgotada, conseguir escolher o vinho e beber a taça do vinho com prazer, sem estar estressada, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Eu lembrei também do Ronaldo, Campa. Olha, é tanta história, gente, que eu nem vou falar. Eu me arrepio, sabe? Agora você falou, fala. O Ronaldo, eu me emociono com a história dele também. Um dos outros também, sabe? Porque é uma mudança muito grande de qualidade de vida. O Ronaldo, ele trabalhava todos os dias até 10 da noite, 11 da noite, porque quando os funcionários dele iam embora, às 6 da tarde, ele ficava terminando de fazer aquilo que os funcionários dele não faziam, né? Eles não davam conta de terminar, ele ia lá e terminava, porque os clientes precisavam do serviço. Tinha dias que se ele ouvia um cliente na porta, ele já se escondia, ele tremia. Porque ele disse, como é que eu vou atender mais um? Se eu não dou conta de atender já o serviço que eu tenho. Fugir de cliente, fugir de dinheiro, fugir do ganha-pão dele, entende? Ele dizia assim, chega no final de semana, Cris, essa entrevista foi eu que fiz, né, Campo? Ele disse, chega no final de semana, eu já não trabalho mais no sábado, porque na sexta-feira de noite eu não tenho força de erguer as ferramentas. Não tem cabimento isso. Não tenho força de erguer as ferramentas. Ele fazia isso, né? Hoje ele está lá, a equipe dele funcionando, ele vai lá e olha o que está acontecendo, cada um faz a sua parte. Se para ele funcionou, se para a Soraya funcionou, se para o Mário funcionou, se para o Aldir funcionou, por que para você não vai ter o direito de ver a tua empresa funcionando como é o teu sonho? O Aldir, ele não mexeu em nada, ele não demitiu ninguém, ele não contratou ninguém, ele simplesmente sentou na cadeira do dono e fez o trabalho dele. E a empresa dele funciona, ele pode tirar férias hoje. Ele não precisa ficar 31 anos sem tirar férias, ele tem o direito de tirar férias também. E a gente vai contar tudo isso para você lá na Semana do Empreendedor Livre. Eles vão estar lá contando, essas pessoas que você citou vão estar lá. Eles vão falar com a boca deles, não é nosso. Não é nós. A gente contar uma coisa, se ouvir o próprio empresário contar, é outra bem diferente, né? Porque é gente como a gente, é gente como você, é um empresário como você. Acorda de manhã cedo, tem boleto para pagar, tem funcionário para gerenciar, tem cliente para resolver. É a mesma coisa. Mesma coisa. Todos eles são empresários como você. E Campa, tem um jeito errado de resolver isso.
Tem um jeito errado de parar com essa crença de que o olho do dono que engorda a boiada? Tem vários jeitos, né? O primeiro jeito é, contrata uma pessoa competente e tá tudo certo. Né? Contrata e tá tudo certo. Aí você fica comendo na mão da pessoa competente. Na hora que ele sai, você fica na mão. Você tem que achar outro competente. Vai achar? Ou então, o cara chega lá, você contratou lá um competente, paga 3 mil por mês pro cara, o cara sabe que você tá na mão dele. Agora é o seguinte, ou você me paga 5 ou eu vou embora. Então, esse tem um jeito errado. Ou então, tem gente que diz assim, larga na mão de funcionário pra ver. Você concordo plenamente. Se largar, vai dar ruim. Não pode dar ruim. Vai perder largar, né? O que as pessoas às vezes fazem? Né? O que as pessoas fazem? Não, eu vou contratar, minha dificuldade é financeiro. Então eu vou contratar alguém com experiência no financeiro que saiba fazer isso. Cris, contigo, dá conta aí, te vira. Eu não quero saber. E aí a pessoa perguntar isso, não, isso é é contigo, você que tem que saber. E aí a pessoa faz do jeito dela, do jeito que ela acha que é certo, e você vai engolir aquilo ali. Então, isto é um jeito errado. Por quê? Porque não tem como funcionar. A inteligência do negócio, as coisas-chave, tem que estar na empresa, não é na cabeça do dono. Nós vamos falar muito disso lá na Semana do Empreendedor Líder, tá? Vamos falar muito. Mas você que acha que é só contratar gente competente, é um jeito errado. É só contratar qualquer pessoa e largar lá, é um jeito totalmente errado. Por quê? De novo eu vou falar, a boiada que o olho do dono tem que engordar é o negócio, as estratégias, é o processo, é a inteligência do negócio, é para que a inteligência fique ali. Muitas vezes tem empresário que diz para mim, Campa, vou contratar alguém que saiba tal coisa que eu não sei fazer. A inteligência não é do negócio, a inteligência é dele, então é ruim. Você pode até contratar, aprender com essa pessoa, documentar, registrar, fazer processos, mas a inteligência do negócio é tua. Então a boiada é isso, a boiada é olhar para essas coisas. E você tem que ter em mente uma coisa, quando você está lá fazendo coisa de funcionário, só fazendo coisa de funcionário, enquanto você só faz coisa de funcionário, quem é que está fazendo coisa de dono? Por exemplo, quem é que está ali regendo essa orquestra? Regendo. Vamos fazer uma comparação, Tem gente que diz assim, o caixa é só eu que mexo. Caixa ninguém mete a mão. Dinheiro é só comigo, porque vão me roubar. Aí o estoque está todo solto lá, cada um faz o que quer com aquele negócio lá. Então, em vez de estar ali fechando caixa, bota um controle de caixa, bota um sistema ali, entrou, saiu, registra, simplifica, cria um controle, cria um método. Em vez de estar ali fechando caixa, quem sabe você vai analisar os números, comparar um DRE, comparar uma margem de contribuição, comparar com o período anterior, comparar um CMV, onde é que está meu CMV, comparar qual mês, esse mês vende muito, mas espera aí, mas o lucro sobrou pouco, por quê? Porque a minha despesa está alta, porque eu comprei muito, onde que está? Isso é coisa de dono, não é estar lá fechando caixa, não é estar contando estoque, não é estar apertando o parafuso. Quer ver, Cris, eu até trouxe aqui anotado, porque faz tempo já que essa pessoa, o nome dele é Cristiano Dalla Corte. Pelo menos o nome que está no Insta é Dalla Corte Cristiano, eu estou deduzindo que é Cristiano, mas deve ser, né? Ele comentou um negócio numa postagem nossa que eu vou ter que copiar isso aqui e trazer aqui para as pessoas. Ele disse assim, o boi, olha só, o boi pode engordar longe dos olhos do dono. Basta que o processo de fornecer a ração e o manejo ocorram como planejado e que o tratador esteja treinado a reagir de forma correta caso isso não ocorra. Simples assim. Isso é uma empresa com processo, isso é uma empresa com treinamento. Não é o dono ter que estar lá ele tratando o boi. Não é assim que funciona. Não é mágica, é método? Não é mágica. Claro que não é mágica. As pessoas dizem um outro jeito errado, mas não tem gente competente para trabalhar. Tem sim. Não tem gente boa. Tem sim. Mas elas não chegam na minha empresa. Bom, aí você tem que ver, aí é outra conversa. Nós vamos falar na live de amanhã um pouco sobre isso, tá? Eu posso me gavar um pouco? Pode se gavar um pouquinho, deve. Vou me gavar para vocês. Hoje eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Chegaram, só nesse mês, 3 pessoas mandaram um currículo, chamaram a gente porque se interessaram pela nossa empresa, pelo jeito dela ser. Você já pensou nisso? Nós não estava com vaga aberta, não tinha nenhuma vaga em aberto, mas essas pessoas chegaram até nós porque elas queriam trabalhar com a gente. Eu disse, mas vocês são poderosos, Cris? Não somos poderosos. Nada. Não somos. A gente é empresário. Somos igual a vocês. Simples.
Mas tem jeito sim, as pessoas Tem. boas chegam quando a empresa está organizada, quando a empresa está estruturada, quando a empresa tem para onde ir. Quando eles enxergam isso, eles vêm e querem trabalhar com a gente sim. Exatamente. Não, e às vezes tem gente que diz assim, ó, Cris, mas eu vou treinar as pessoas e elas vão sair. Mas tem uma coisa pior do que você treinar as pessoas e elas não saírem. É você não treinar e elas ficarem. Isso é muito pior. Então, pelo menos, não queira pessoas eternas. Não existe isso. Você tem que dar na tua empresa, nós vamos falar um pouquinho disso amanhã, tá? Na tua empresa, você tem que ter uma cultura onde as pessoas possam crescer com você, mas elas vão ter um limite ali. As pessoas vão querer buscar algo maior, elas têm esse direito de fazer isso. Só que enquanto elas estão na tua empresa, elas têm que fazer história ali. Aí que tá. E essa empresa, ela precisa ter um jeito dela, né? As pessoas precisam ser treinadas naquele jeito daquela empresa. Então, no meu ponto de vista, Campa, não existe pessoas prontas. Não existe pessoa pronta para contratar, para trabalhar. Todas elas precisam se adaptar ao jeito da empresa da gente. Né? Exatamente. E olha só, Cris, o que acontece assim? Às vezes as pessoas ficam esperando uma fórmula mágica. Uhum. Qual é o momento que o Campa e a Cris vão dizer, agora você faz isso aqui e tudo se resolve? Adoraria ter essa fórmula, mas ela não existe. Ela não existe. Existe uma construção, existe método. A primeira coisa, eu lembro assim, mais uma historinha para contar para vocês. Sabe aquele passarinho que nasceu e foi criado desde o ovo dentro de uma gaiola apertadinha, fechadinha lá, que ele ganha comidinha, ele ganha aguinha, ele ganha a saladinha lá para ele comer. Ele anda no balancinho dele, ele pula de um puleiro para o outro, mas ele não voa. Ele não voa porque ele não tem espaço ali para voar. Ele não aprendeu a voar. O que esse passarinho acredita? Ele acredita que é impossível voar. Quando contam para ele, passarinho, lá fora tem um monte de espaço e tem muito passarinho que voa. Ele diz, não, é mentira, é impossível o passarinho voar, olha aqui. Só viu aquilo, né? Eu conheço um monte de passarinho, todos eles estão na gaiola, como é que eles vão voar? Não dá, não existe passarinho voar. E desse jeito também é o empresário, que ele está sempre na mesma rotina e ele só acredita do mesmo jeito, que não existe, não tem como gerir uma empresa diferente, não tem como ser diferente do olho do dono que engorda a boiada, não tem, mas tem sim, isso existe. E isso você vai aprender também, porque você tem esse direito, você se inscreveu na Semana do Empreendedor Líder, você está no pré-evento e você vai aprender. A gente vai te ensinar. Né, exatamente. E esse passarinho que a Cris falou, que de repente ouve falar que dá para voar, de repente ele ouviu uma história de um passarinho que tentou voar, não deu certo, opa, não dá, não voa mesmo, né? É. E quem vive assim na empresa está preso. Não está preso na gaiola, mas está preso na própria empresa. E aí, enquanto ele está ali, acreditando que é assim mesmo, acreditando em fórmula mágica, acreditando que a realidade é essa, que tem que dar duro, que tem que estar em cima, vem um concorrente dele, vive um pouco diferente, está vivendo uma realidade diferente e cresce, ao contrário dele que está estagnado. Então, o primeiro caminho para você começar a virar esse jogo esquece o achômetro. Esquece velhas crenças, esquece aquilo que você ouviu a vida inteira e amplia o teu campo de visão. Amplia, começa a ver coisas diferentes, porque se você está lá só apagando incêndio, está lá só fazendo coisa de funcionário, você só vê aquilo ali, você só vê essa realidade. Então estuda, abre teu campo de visão. Por isso que a gente tem esse evento, a Semana do Empreendedor Líder. A gente quer abrir teu campo de visão, que a gente passou por isso. A gente viveu essa mesma realidade, uma realidade de vida dura, uma realidade sofrida, de fazer coisa de funcionário, de trabalhar demais, de treinar, as pessoas não ficar, de abrir vaga, as pessoas não virem, de contratar só caco e não dar certo. A gente viveu essa realidade. E a gente sabe que tem jeito de resolver. Não é mágica, não é milagre, é método. É o método que salvou a nossa empresa, o método que salvou a vida de muitos alunos. E a gente seria muito hipócrita se guardasse só para nós. Então o empresário que vive essa realidade de que olho do dono que engorda a boiada,
ele não delega, ele não treina, ele fica lá fazendo. E na semana do empreendedor líder eu vou ensinar o jeito certo de delegar, porque tem jeito certo de delegar. E as pessoas querem esse jeito certo. Para de acreditar que elas não querem, algumas não querem, mas muita gente quer. A maioria quer. Exatamente. Então, esse é o caminho, tá? É ampliar o campo de visão e parar de ser aquele paizinho, aquela mãezinha dos funcionários que ficam fazendo as coisas deles, que ficam ali simplesmente refazendo o trabalho. Não é assim que funciona. Se você fica assim, você está criando filho mimado. Puro e simplesmente filho mimado. Tá dando mamadeira pro adolescente de 15 anos. É feio isso. Não pode, gente. Não pode, exatamente. Então começa a pensar como empresário autorresponsável. Dá uma dica para todo mundo poder começar hoje, agora, nesse momento, já a fazer. Qual é a dica que você dá, Campa? Vamos lá. Pega aí um papel e uma caneta, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer esse exercício de preferência agora. Se você já sabe, você vai fazer agora. Se você não sabe, você vai andar amanhã por alguns dias com papel, uma folhinha de papel e uma caneta do teu lado, e você vai olhar lá para a tua empresa, você vai ver o seguinte, ó. O que está dando mais problema na tua vida? O que causa mais incêndio? Olha para isso. Se você já sabe, já anota aí. O que causa mais incêndio é as entregas que atrasam, é preço errado, é nota errada, é gente que não vende, é aquele funcionário que me chama o tempo inteiro, que não sabe fazer, é eu ter que refazer aquela tarefa. Anote o que é. Você vai começar, toda solução de problema ela tem um começo. Um erro muito grave é você querer resolver tudo numa tacada só. Não funciona assim. Então pega ou uma pessoa, ou se você tem muitas pessoas na tua equipe, escolhe um setor e escolhe um problema. Um problema, uma coisinha de cada vez. Pega um problema e lista lá. Este é meu maior problema. Dá um nome para o problema. Meu maior problema é esse. Escreve. E aí o que você vai fazer com esse um problema? Você vai olhar o que você tem que ajustar para que esse problema não se repita. Se você perguntar para um bombeiro, qual é o melhor jeito de combater um incêndio? Ele vai te falar assim, ó, evita que ele pegue, evita que o fogo pegue. Então é isso que você vai fazer. Esse problema que tanto acontece, como que eu vou evitar que ele aconteça de novo? Treina a pessoa se precisar, acompanha se precisar, documenta se precisar. Lá na Semana do Empreendedor Líder eu vou falar o que é necessário para você aprender a fazer processo na tua empresa. Mas documenta aquilo ali, documenta como que é, investe tempo para isso. Para lá 1 ou 2 horas do teu dia, para de ser funcionário da tua empresa, para de apagar incêndio, sai da rotina de fazer tudo igual e foca em resolver esse problema. Um problema. Já pensou algum problema aí? Se já pensou, beleza. Se não pensou, a partir de amanhã, papel e caneta do teu lado, olhando lá qual que é o problema, e você vai focar em resolver este um problema de cada vez. Funcionando, você vai para os outros. Isso aí. E é isso que a gente gosta, né? De ver as coisas funcionando, os problemas funcionando. Exatamente. Funcionando. Os problemas funcionando, não. Os problemas sendo resolvidos, a empresa funcionando. Ótimo. Como evitar a afetividade pela empresa e olhar com objetividade? Você entendeu essa pergunta aqui? Como evitar a afetividade pela empresa e olhar com objetividade? Não precisa evitar. Posso responder? Pode, se você entendeu, pode. Sim, você não precisa evitar a afetividade. A emoção e a razão devem andar juntas numa empresa. Você deve ter amor pela tua empresa, deve ter amor pela tua equipe, deve ter paixão pelo teu negócio. Se você não tiver paixão pela tua empresa, você não tem vontade de acordar de manhã cedo. A objetividade deve ser os processos, a parte racional. Os processos, os números, as métricas, os métodos que você vai utilizar, as estratégias que você vai utilizar. Os dois devem estar andando contrabalançados. Até porque... Né, Campa? Segue aí. Até porque, o seguinte, na minha visão, isso funcionou para mim, funcionou para a Cris e funcionou para centenas de alunos lá do meu curso Empreendedor Líder. Uma empresa fazer sucesso, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um porquê. Por que eu faço isso? Qual é a razão maior de eu fazer isso? E a razão, se a razão for pensar em dinheiro, sinto muito, mas é difícil ter sucesso. Eu acredito muito que dinheiro é consequência de um trabalho com dedicação, de um propósito maior, do porquê que você faz isso. Então tem que ter sim, como a Cris bem falou, afetividade, amor tem que ter, coração tem que ter. Um forte abraço, desejamos que você viva positivamente. Até mais.